Olá, seja bem-vindo ao programa Frente a Frente aqui da sua TV Mogi News, no canal 15 da NET. Hoje, especialmente, eu vou falar com a doutora Sandra Lopes Nogueira, que é advogada da cidade de Suzano, e ela faz um trabalho muito bacana à frente da presidência da Comissão de Prevenção às Drogas na OAB da cidade de Suzano. Aliás, ela é do grupo do Amor Exigente. Nós vamos saber mais sobre esses assuntos importantes. E também a doutora Sandra é da ONG Elas por Elas, que sempre fez um trabalho muito bacana em relação à prevenção das mulheres vítimas de violência na cidade de Suzano. Agora ela quer trazer alguns projetos para cá, para Mogi também, inclusive em relação ao combate às drogas. Na verdade, para ajudar os dependentes químicos nessa história do uso das drogas, né? Para saírem, na verdade, do uso das drogas. Doutora Sandra é minha convidada de hoje, frente a frente aqui comigo. Prazer em recebê-la, doutora. O prazer é todo meu, Marilei. É uma honra poder estar aqui com vocês na Mogi News, na TV Mogi News, que é uma televisão que está crescendo a cada dia. E estar aqui mais uma vez com você. Eu sempre estou lá na rádio e hoje aqui pela primeira vez na televisão. Verdade. A doutora Sandra é minha amiga, convidada, parceira, e você há muitos anos milita num trabalho muito bacana que começou lá em Suzano há 14 anos com a ONG Elas por Elas, concurso de promotoras legais populares. Queria que você falasse um pouquinho desse seu trabalho na cidade de Suzano, que ficou tão conhecido e tão importante para todo o município. É importante porque a gente, dentro da Ordem dos Advogados, eu desde 85 eu trabalho dentro da Ordem ligado a alguma comissão. E de 98 para cá, nós, inclusive, né, estivemos no combate à violência doméstica, que é um problema gravíssimo. Inclusive, hoje eu estava lendo aqui a matéria do Jornal do Dia, aqui no Mogi News, sobre um problema que aconteceu aqui em César de Souza. Lamentavelmente, essa questão da violência doméstica, ela está em todos os lares e ela é democrática, em todas as camadas sociais. E há 14 anos, quando nós iniciamos aquele trabalho em Suzano, criamos lá o plantão de assistência às vítimas de violência, depois também trouxeram para Mogi esse plantão que tem aqui hoje desde aquela época. Formamos 4 turmas de promotoras legais populares, que são mulheres da comunidade que receberam durante um ano um curso de capacitação para detectar os direitos e incorporar dentro da sua vivência, independente da escolaridade, o que é ter direitos, né? Porque muito se fala dos direitos, mas esse direito não tem acesso às pessoas. Então, esse curso de promotora legal, que ainda acontece no estado, em muitos lugares, eu continuo, inclusive, sendo professora em alguns cursos, inclusive Pindamonhangaba, eu vou todo ano fazer uma aula lá, que uma promotora legal daqui foi morar lá e criou o curso de promotora legal popular em Pinda e outras cidades que estão com esse curso. E esse curso, a importância dele é justamente nesse sentido, de fazer agentes multiplicadoras dentro da comunidade e a partir do conhecimento dos direitos das mulheres, elas irem dentro da sua própria comunidade buscar os seus direitos. Então hoje, quando eu vejo e abro os jornais da nossa região, eu fico muito feliz que onde tem alguma coisa acontecendo, vai lá, é uma promotora legal. A doutora Rosana aqui, que é uma advogada do Conselho da Mulher, foi uma promotora legal. E muitas mulheres que estão hoje acontecendo, se você perguntar, elas estiveram lá no passado como alunas do curso de promotoras legais, inclusive eu, porque eu fiz o curso de promotora legal em São José dos Campos e fiquei sabendo desse curso no Fórum Internacional, o Fórum Social Mundial. Lembra do Fórum Social Mundial? Eu participei de 3 fóruns sociais mundiais, onde eu conheci mulheres do Brasil e do mundo inteiro. E mulheres do Caribe trouxeram essa ideia para o Brasil do curso de promotoras legais que acontecia no Caribe. E eu e a Melinha e outras mulheres trouxemos, a Melinha que trouxe para o Brasil o curso, e eu fiquei sabendo lá no Fórum Social, aí cheguei no São Paulo, procurei a Melinha e trouxemos esse curso
para Suzano, na qual você nos deu a honra de ser professora lá e inclusive foi homenageada com um paraninfo numa das turmas, né, Marilei? Então eu acho que a nossa trajetória dentro da Ordem dos Advogados, ela, na minha pessoa, sempre foi voltada para o social. Eu, como advogada, gosto de trabalhar nessa área, na área do voluntariado, mas assim, prestando assistência à sociedade. A sociedade que mais precisa e que menos tem. Então essa é a minha linha. Essa é a sua linha e é interessante porque esse plantão de mulheres advogadas que levaram depois psicólogas e tudo, começou na cidade de Suzano de maneira muito tímida. Eu me lembro bem disso, tanto é que eu ajudava na divulgação já na Rádio Metropolitana naquela época. Agora, doutora Sandra, como é que você está vendo essa mulher que continua vítima de violência, que é esfaqueada, que é espancada, que não é respeitada até hoje na sociedade? Qual que é o caminho para isso? Olha, no meu entendimento, a questão da mulher, ela perpassa pela questão cultural. Hoje, o machismo do homem. Exatamente. Lamentavelmente, inclusive isso é muito discutido dentro do grupo do Amor Exigente. Lamentavelmente, as famílias, elas não estão conseguindo dar a educação que nós recebemos dos nossos pais no passado. Aquela educação que passava pela disciplina, pelo cumprimento dos deveres, pela obrigatoriedade do estudo. Hoje, os pais, principalmente aqueles pais, compreendendo pais e mães que são ausentes da casa, eles estão perdendo ponto com os filhos. Eles delegam a educação, muitas vezes, a terceiras pessoas, que são os empregados, etc e tal. E quando eles vão assumir a questão da paternidade na maternidade, eles não exercem aquela função que eles deveriam de dar educação aos filhos. Então o que acontece? É muito comum na nossa sociedade ver filhos batendo boca com o pai, desrespeitando o pai, xingando os pais. Que é o tal do limite, não é? É o tal do limite do respeito, da educação. Então veja bem, se você não consegue viver dentro da sociedade menor, que é a família, que é a célula da sociedade é a família, você não vai conseguir viver lá fora. Se você não consegue formar dentro da sua casa a micro-sociedade, o integrante da micro-sociedade que não se adaptou dentro da micro-sociedade, ele não vai viver bem lá fora. Se ele não consegue respeitar nem as regras de dentro da casa, e muitas vezes por falta da postura do pai e da mãe, que não sabe levar esses limites para os filhos. E eu faço aqui até a defesa dessas pessoas, porque são pessoas que estão acreditando estarem fazendo o melhor. Eu vejo lá no grupo Amor Exigente muitos pais que só deram tudo para os filhos. E deram tanto, que os filhos perderam a referência de ter que buscar. Eles não precisam buscar, porque eles já têm tudo. E para essa mulher que precisa se colocar no mercado de trabalho, hoje a mulher já é uma grande guerreira do mercado de trabalho, está aí, claro que não recebe tanto quanto o homem na maioria das vezes. Lamentavelmente, mas essa mulher que precisa ter esse limite com o homem, né? Que a gente fala o seguinte, você citou a doutora Rosana Pierusetti, que é minha parceira na rádio também, e já veio aqui na TV Mogi News. Ela fala muito que faz um belo trabalho aqui em Mogi. E ela fala muito assim, olha, Marilei, se você chegar lá, você vê que aquele homem já começa a te controlar quando você está namorando com ele, já começa com muito ciúme, uma coisa obsessiva, você está vendo que não vai dar certo. Exatamente, né? Ele já está sinalizando. Ele já está sinalizando. Como é que a gente orienta essas mulheres? Olha, eu vejo assim, como eu estava te falando, a questão cultural, né? As mulheres, elas recebem um tipo de educação para ser passivas e tranquilas e permissivas, e os homens para serem aqueles que vêm fazendo e acontecendo, e as mulheres são obrigadas a aceitar. Eu acredito que com a mudança do movimento das mulheres que estão em todos os segmentos hoje da nossa sociedade, em qualquer esfera da nossa sociedade tem uma mulher bem. A presidente é mulher. A nossa presidente é Dilma uma mulher, né? que é uma mulher que chegou lá por competência. Inclusive não tem marido, né? Exatamente. Criou a filha, tem uma filha, ela é vó, e ela sabe que não foi fácil chegar até lá, foi por competência. Agora veja bem, é uma pergunta, né? Por que as mulheres não conseguem dizer não quando elas estão envolvidas emocionalmente?
Isso é uma questão de muitos cientistas e pesquisadores estarem hoje discutindo. Tanto é que tem uma ONG, que é aquela que inclusive você citou na semana passada, Mulheres que Amam Demais. Amada. Mulheres que Amam Demais, anônimas. Essas mulheres que amam demais, elas deixam de ter a sua própria independência, Isso a sua mesmo. individualidade, para viver a individualidade do outro, do seu parceiro. E o que isso acontece? É lógico que isso aí não vai dar certo. Primeiro você tem que se amar primeiro. Exatamente. Depois amar o outro, né? E o que é pior, sabe, Marilei? Além dela não ser feliz e não fazer ninguém feliz, porque ninguém consegue ser real assim, agradando, sendo uma serviçal do marido. Não é isso que o marido quer da gente. Ele quer uma mulher com a personalidade dela, com as ações dela. E nós dois, homens e mulheres, vamos se acertar dentro de um contexto de respeito, de autoconfiança e de amor. Agora, não é a mulher sendo submissa, serviçal, uma mulher que não tem coragem de dialogar com seu próprio companheiro, que ela vai se colocar na relação. E é aí que começam as desigualdades, porque ela já entra menos numa relação, e ele cada vez mais vai assumindo um poder em relação a ela. Quando ela fala não, ele vai lá e mata. Exatamente. Ou ele vai lá e bate, exatamente. Espanca. Eu estava, não é verdade? Exatamente. Estava lendo na matéria do jornal do Mogi News aqui de hoje, do dia, né, de hoje, e vi que o marido começou a brigar com a mulher porque ela começou a estudar. Olha que absurdo. Exatamente. Gente, nós estamos no século XXI. Isso é o fim do mundo. Que ela foi estudar para conseguir melhor independência, o cara não gostou e foi lá e matou. Foi lá e matou. Quer dizer, onde é que estamos? E aí? Agora, eu não conheço o caso, não conheço a história da pessoa, mas se nós formos analisar a fundo, você pode ter certeza, esse rapaz que fez isso, ele tem um histórico de violência doméstica. Porque a violência doméstica, ela é ensinada. Ou seja, o pai, o avô, exatamente, o tio. A mãe deve ter sofrido, ele deve ter visto e ele deve ter aprendido isso. E uma pessoa que aprende, síndrome da repetição. Ela repete. Por quê? Foi isso que ela aprendeu. Aí que é o perigo de nós, mães, educadoras dos nossos filhos, apesar de termos maridos, quem tem marido ou quem não tem, geralmente cabe mais à mãe de levar a educação. Cabe mais à mãe, né? É ela que tem mais essa função de educar, de repreender, etc. Tal, né? Geralmente os homens... Quebrar esse ciclo, né? Quebrar esse ciclo. Porque minha mãe apanhou. Você entendeu? A minha mãe apanhou. Mas eu quero ver o homem que vai nascer para bater em mim. É ruim. É capaz da gente bater neles, mais fácil, né? Não tô aqui incitando a violência, mas é mais fácil a gente dar porrada, dar né? porrada de que a gente levar. é fina, né? Mas assim, por quê? Quebrei o ciclo. Exatamente. Não é verdade? Exatamente. Né? Mas, por exemplo, algumas outras pessoas da minha família não conseguiram quebrar esse ciclo. Exatamente. Né? Você sabe que... É muito complicado a ONG Católicas pelo Direito de Decidir fez uma pesquisa sobre essa questão da violência e as igrejas, e olha que chegaram a isso aí, quem estiver nos assistindo vai constatar dentro das igrejas, que quando a mulher vai buscar ajuda dentro das suas comunidades religiosas, o conselho que elas recebem é: minha filha, acalma, é seu marido, é o pai dos seus filhos. Releve. Isso é uma fala Releve. Que afronta o direito da mulher, traz a mulher numa condição de sem importância, e ela não quer ir contra o seu dirigente espiritual, e muita ela gente continua. Que não, como você, eu que conheço a causa, e como jornalista também, muita gente acha que isso é só pobre que apanha, hein? E não é. E na camada classe média, média alta, classe alta, mulheres apanham muito. E muitas vezes não deixam seus maridos porque a sociedade vai dizer o quê? Exatamente. Se ela contar isso para alguém. Se ela não for lá bem. levar o marido na delegacia, não fica bem. Não fica bem e ela muitos, se cala. E muitos também, eles não separam por causa dos bens. Também. É terrível. É rico, isso. não separa, né? Eles não separam. Eles até separam, têm vidas paralelas, mas na hora do vamos ver, eles não separam. Vivem infelizes, vivem tristes, deprimidos nos divãs dos analistas, mas eles não têm a coragem de se separar e viver feliz. Então essa é uma mudança cultural. É cultural. Nós que somos mães temos que cuidar melhor das nossas filhas, dos nossos filhos, para levarmos isso... E com independência. Com independência. E falar para os nossos filhos o seguinte: você não pode mentir, você não pode enganar, mas você tem que ser sincero. E quando um filho comete algum deslize, seja qual for, nós temos que fazer uma abordagem amor exigente. Com amor, exigente. mas exigir dos filhos da gente. Eu quero parar aí.
Doutora Sandra Lopes Nogueira é voluntária do Amor Exigente, que você vai entender daqui a pouquinho o que é. Já tem um grupo em Suzano formado e ela quer trazer para Mogi das Cruzes esse trabalho que é feito em prol, inclusive, das pessoas que têm problemas com drogas. Ela é presidente da Comissão de Prevenção às Drogas da UAB de Suzano. Daqui a pouco eu vou falar desse assunto aqui na TV Mogi News com a doutora Sandra Lopes Nogueira. Não saia daí. Estamos apresentando Frente a Frente. Voltamos a apresentar Frente a Frente. Voltamos com a doutora Sandra Lopes Nogueira para falarmos agora sobre a prevenção às drogas da comissão que ela preside na UAB da cidade de Suzano. Eu quero saber como é que você se envolveu nessa presidência, né? Já que você estava no movimento de mulheres vítimas de violência, como é que foi essa fase nova da sua vida, doutora Sandra? É o seguinte, olha, em Suzano tem um grupo chamado Amor Exigente. A coordenação é da professora Maura Messias. Não sei se você conhece a Maura Messias. Só de nome. Então, a Maura me convidou, uma amiga minha lá de Suzano, e eu entrei assim para conhecer o projeto. Resumindo, faz 4 anos que eu estou lá, e eu aprendi como é importante a gente estar lá naquele grupo, convivendo com aquelas famílias que sofrem sobre a problemática das drogas. Porque, veja bem, o grupo ele é similar ao AA, o NA, que é o Narcóticos Anônimos. Né? Alcoólicos Anônimos. O Alcoólicos Anônimos. Ele é semelhante, com uma diferencial que a gente precisa aprender, ler, para saber dar os retornos para a família. Então, vamos supor, hoje tem muitas famílias que estão com problema de drogas, álcool ou comportamento dos familiares e elas não estão conseguindo lidar com eles dentro da sua própria casa. Elas perderam isso que nós falamos no bloco anterior, a referência de pai e de mãe. Muitos pais hoje não estão conseguindo controlar os filhos com o problema da adicção. Muitas mães estão perdendo as esperanças, não sabem como lidar com o dependente químico. E o dependente químico, ele nada mais é do que um doente. Uma pessoa que está passando por uma fase momentânea de uma doença que ela é psicológica, psicossocial, comportamental e biológica. É mais complexo do que a pessoa pode imaginar. Agora você imagina, né, Marilei? Nós temos nossos filhos, a gente, graças a Deus, não tem problema com a droga. De repente isso aparece dentro da nossa casa, perde o chão. Qualquer mãe, seja mãe de classe A, classe B, classe C, não tem classe nenhuma que aguenta saber que o filho está com problema de drogas. E a droga entra em qualquer casa. Ela entra em todas as classes sociais. Todas as classes sociais. A única diferença é que as classes melhores financeiramente têm condições de colocar os filhos nas clínicas boas. E as de menos favorecidas não têm condição. E esses que não têm condição, aonde que eles estão? Eles estão roubando, traficando, estuprando e cometendo todos esses abusos que nós estamos vendo. E deixando a família inteira doente também junto com isso. Exatamente, porque eles têm que continuar vivendo e é na delinquência que eles vão conseguir sobreviver. A grana para sobreviver. Sobreviver, assim, para a vida deles e para suportar a dependência química deles. Então, veja bem, aqui a gente tem que fazer uma diferenciação que o nosso trabalho lá no Amor Exigente, ele não trabalha na repressão. Isso é problema da polícia, que não tem nada a ver com a gente. Nós trabalhamos na assistência às famílias que têm dependentes químicos. Então, a maioria das pessoas que estão lá tem ou pai, ou mãe, ou filhos nas drogas. E estão, assim, perdidos no fundo do poço, sem saber como lidar com eles. E é aí que o Amor Exigente, que acontece no nosso país, há 28 anos tem essa ONG. É uma ONG que no começo era só o Brasil, agora está fora do Brasil. Ela já existe há 28 anos atendendo as famílias e ainda muitas pessoas não conhecem. Não conhecem. Na região chegou há 4 anos por Suzano. Não, em Suzano já está há 12 anos. 12 anos, eu não sabia. Eu estou há 4 anos. Eu não sabia. Se não me engano é 12 ou 15 anos. Você Suzano. Sabia? Não, sabia. Como jornalista, eu não sabia. Eu sabia, porque no passado eu tive um problema na minha família com dependente químico. Há 10 anos atrás eu tive um problema. E aí eu fui procurar o grupo Amor Exigente. Na época, eu recebi uma orientação e nunca mais eu voltei. Eu comprei o livro e entendi o que era. Agora, fui convidada pela Maura e eu estou lá há 4 anos. Mas o grupo tem há 15 anos. Mas só em Suzano, na região? Só em Suzano. Mogi não tem, Poá, Ferraz, no Alto Itaquá? Tietê inteiro não tem. Não tem. Só tem Suzano e Guarulhos, que é a nossa regional. Então, por exemplo, o Grupo Amor Exigente, ele é valioso no combate a
problemática das famílias. Por quê? Através dos passos que é dado lá, que nós chamamos de princípios, que tem princípios éticos, princípios básicos, nós vamos orientar as famílias, assim, eles vão ler, vão conhecer a proposta do grupo, e ver como é que a gente tem que lidar com o dependente químico. Então, a proposta, ela é uma literatura que a pessoa pode adquirir, ela vai entender que a questão das drogas é muito complexa. Então, tem pai iludido, por exemplo, pensa que o filho vai para uma clínica, vai voltar recuperado, às vezes não volta. Muitas vezes não volta, muitas vezes. A estatística aí das pesquisas dizem que 20% só das pessoas que são internadas, elas voltam para as drogas. Por quê? Porque não houve dentro da família uma mudança radical. E eu vou dar um exemplo. Muitos pais que estão hoje nos assistindo, eles extrapolam nas bebidas. Por exemplo, bebem demais. A vida inteira beberam. E hoje eles querem combater a maconha dos filhos. Então vamos supor, às vezes o filho não gosta de beber, mas ele tem propensão à maconha, ou crack, ou à cocaína. Mas o pai a vida inteira ensinou que ele tem que ter um vício, que é o álcool. Então, aí quando você entra dentro do grupo Amor Exigente, você depara que tem um princípio lá, que é o primeiro princípio do ano, que chama raízes culturais. Você depara que de repente você vai ter que fazer uma reforma íntima dentro da sua casa, porque você precisa parar de beber para chegar para o seu filho e falar: meu filho, você não pode usar maconha. Ele vai falar: pai, você bebe uísque. E é droga. Você bebe pinga. E é droga também. E lá a gente não combate o uso das drogas, do álcool. A gente combate o abuso do álcool, porque o álcool também é uma droga, só que é uma droga lícita. Você compra em qualquer lugar. Agora, ela é tão ou pior maléfica do que as outras tantas drogas, porque com 50 centavos você compra uma dose grande de cachaça. E você vê um copo de leite, é bem mais caro o copo de leite do que um copo de cachaça. Então o cara vai beber o leite? Não, ele bebe a cachaça. Aquele que tem predisposição para beber, ele vai beber. Então veja bem, como é que você não quer ensinar para os seus filhos um vício se você aprendeu desde pequenininho que seu pai bebe, ou sua mãe joga, ou tem outro tipo de vício? Então, aí, aqui também ninguém critica, ninguém nem condena. Tem um princípio lá que também a gente trabalha a questão da culpa. Ninguém tem culpa disso. Só que é o seguinte, se quiser recuperar o filho, se quiser aprumar aquela família que está desestruturada, vai ter que fazer uma reforma. Porque a família inteira. A família inteira, porque os filhos vão para as clínicas, lá eles vão aprender disciplina, espiritualidade, vão trabalhar a questão de comportamento, de ética, um monte de coisa. E a família tem que também mudar. Ela tem que mudar para receber o filho de outro jeito, porque se ela fizer tudo igual, ela não vai conseguir objetivos diferentes. Ou seja, nada muda se você não muda. Então, se a família não mudar e o dependente químico volta para aquela família doente, fazendo as mesmas coisas que fez no passado, ela vai recair. E só que tem pai que não sabe disso. Lá no Amor Exigente aprende como lidar com isso. E aí, muitas das vezes, veja bem, não é a regra, mas muitas das vezes vai ter que fazer alguns ajustes dentro dos comportamentos, dentro das famílias. E você aproveitou que você estava no Amor Exigente, pegou esse mote para a OAB, na presidência desse grupo, dessa comissão, e está montando uma campanha. Aliás, você já lançou uma campanha. Eu preciso fazer uma diferenciação aqui, o seguinte, ó, o Amor Exigente, ele é um grupo, né, que tem uma coordenadora, inclusive num outro momento ela pode vir aqui falar do grupo Amor Exigente. Eu sou apenas uma frequentadora voluntária lá. Agora, com o trabalho do Amor Exigente, ele é muito focado nas famílias. Ele é fechado, é um grupo fechado, tem o sigilo, todas as pessoas que vão lá têm sigilo garantido, só entra lá quem quer. E outra coisa, a maioria das pessoas que estão no grupo Amor Exigente é garantido o sigilo delas lá. Porque tem muitas pessoas, que é importante dizer, tem vergonha de falar o problema da droga. E é importante dizer o seguinte, que se a gente não procurar ajuda, é muito difícil sair do problema. Tem que procurar ajuda, né? E é um serviço gratuito que está acessível a todo mundo, tem reunião semanal lá na cidade de Suzano. Agora, importante dizer o seguinte, então o grupo da Amor Exigente, ele é fechado. Já o grupo da OAB é aberto. É totalmente oposto. Ele é aberto para a população. Por quê? A Ordem dos Advogados do Brasil, né, através dos advogados, ela tem como missão estatutária promover
o direito a todos. E é um direito a todos a informação, a divulgação dos direitos para o cidadão. Porque entre a lei e o cidadão, existe, no caso hoje, os nossos políticos, mas nós estamos acompanhando o cenário nacional. Como é que está a nossa política? Eu prefiro nem tecer comentários, porque não é a questão aqui discutir política aqui. Mas veja bem, algum político... de políticas públicas em relação à droga. Exatamente. Algum político montou, criou coisas voltadas para esse segmento? É algo que eu vejo, eu moro aqui há muitos anos, não vejo muita coisa. Muita coisa não deveria estar aqui, não está. Gente, os nossos jovens estão morrendo. Eles estão morrendo. Famílias estão perdendo as esperanças. Eu conheço pessoas que o filho sumiu há mais de um ano e não sabe onde é que está. Vive procurando os filhos na Cracolândia. Agora desmantelaram a Cracolândia, não tem nem aonde procurar não tem mais. Referência. Olha que absurdo como é que está. Agora imagina nós com nossos filhos numa Cracolândia. Que perdidos, pai que tem sossego sabendo de uma coisa dessa? Perdidos. E aonde é que está o poder público para ajudar essas famílias? Aonde? Na prevenção, no combate e também na repressão. É um segmento de ações, né? Agora, nós da OAB, dia 8 agora, em parceria com a Jovem Pan, nós trouxemos a Isilda Alves, ela encabeça no estado de São Paulo a campanha Jovem Pan pela Vida contra as Drogas. E a Isilda Alves é uma parceira nossa, ou melhor, nós somos parceiros da Isilda Alves, porque ela veio em Suzano no dia 8, junto com o João Blota, que foi um usuário de drogas durante 15 anos. Ele acabou de lançar o livro Noia, História de um Sobrevivente das Drogas. E os dois, a Isilda Alves e o João Blota, vieram no dia 8 em Suzano, lá na prefeitura, inclusive no prédio da prefeitura, né? Não é ligado à prefeitura, o evento é da ordem, lá na Biblioteca Municipal, e lançaram essa campanha. Então, o que é esta campanha? A partir desse momento, nós vamos começar a conversar com a sociedade. Aí, as associações, as igrejas, os clubes de serviços, as instituições sérias que quiserem compor conosco, o que nós vamos fazer? Nós vamos mapear na nossa região os focos e as pessoas que estão passando esse problema, para poder encaminhar para os poderes constituídos que existe a demanda. Então, há urgência no serviço. Porque essas pessoas que eu falo, principalmente, são as pessoas carentes. Porque, volto a repetir, as pessoas que têm condições, bem ou mal, estão endividadas, cheias de problemas financeiros, pagando clínicas caras, porque as clínicas são muito caras. Fora o problema psicológico da família, emocional. Olha, todos deveriam... Uma mãe e um pai que tem um filho usando droga não está normal. Não está normal, ele está fora de si. Fora de si. Todos da família deveriam ter atendimento psicológico, todos. Não tem para ninguém. Para você ter uma ideia. Não tem nenhuma clínica para dependentes. Tem que ter serviço para todo mundo. Ainda. Não tem. Não tem pública, não tem pública nenhuma. Pasme você que os leitos do estado de São Paulo é ridículo até de falar. Olha, para vocês terem uma ideia, os médicos, os assistentes sociais, os psiquiatras dizem o seguinte, que para um tratamento começar a surtir efeito, ele deve ser de 6 a 9 meses. Eles querem em São Paulo fazer tratamento com um mês. Não acontece nada, me engana que eu gosto. Não adianta. Então, gente, a questão da droga está muito complicada. Muito séria. Então, nós não temos Tem que ser levada a sério. Muito, olha, e eu vou dizer, eu não sou nenhuma entendida no assunto, eu estou há 4 anos, né, no movimento dentro do Amor Exigente, participei de alguns congressos do próprio Amor Exigente, alguns outros de outras instituições, e eu quero também convidar aqui a oportunidade do seu programa, Marilei, para convidar a nossa sociedade que quiser participar conosco, que eu também não sou uma entendida, eu sou apenas uma interessada no caso, junto com a UAB. Uma voluntária. Uma voluntária, trabalho assim por amor à causa, porque eu vejo assim, meu Deus, eu me sensibilizo com o sofrimento dessas famílias que nós vemos lá dentro da sala do Amor Exigente, e elas não têm ajuda de ninguém. Então não é possível que nós não possamos fazer nenhuma. A gente queria que alguém, um político, um prefeito fizesse, mas se eles não fizeram, vamos fazer nós, porque nós somos cidadãos e podemos exigir esses direitos. Depois do intervalo, a doutora Sandra Lopes Nogueira vai falar pra gente como que faz
para montar um grupo como esse aqui na cidade de Mogi das Cruzes. E nós vamos estar trazendo os caminhos para você que está assistindo a TV Mogi News agora, que conhece pessoas e famílias inteiras doentes, porque quando o filho ou a filha estão doentes, a família fica doente. E a gente vai trazer aí um caminho para que Mogi das Cruzes e outras cidades da região também tenham o amor exigente aqui, para a gente poder ajudar. Fazemos a nossa parte, como a gente diz, né? Doutora Sandra faz a parte dela com toda uma equipe, voluntários especiais na cidade de Suzano, e por que não trazer para Mogi das Cruzes? Essa é uma parceria que a gente pode fazer, inclusive com você, telespectador aqui da TV Mogi News. Depois do intervalo, a gente fala como. Não saia daí. Estamos apresentando Frente a Frente. Voltamos a apresentar Frente a Frente. Voltamos com o programa Frente a Frente, de frente comigo hoje, a doutora Sandra Lopes Nogueira, que hoje atua diretamente num trabalho voltado à prevenção às pessoas que têm uso de droga. Na verdade, cuidar de famílias, cuidar da estrutura de quem tem problemas com drogas e álcool na cidade de Suzano. Aliás, a gente quer saber daqui a pouquinho como é que faz para trazer para Mogi das Cruzes um grupo do amor exigente, para desenvolvermos também aqui um trabalho como esse. Doutora Sandra, como é que a gente faz para trazermos para cá, para Mogi, um grupo como esse, para ajudarmos também as pessoas e até daqui de Mogi, partindo de Suzano, para ir para outras cidades da região do Alto Tietê e fazemos a nossa parte, como você já disse no bloco anterior? Veja bem, Marilei, eu acredito que, em primeiro lugar, eu vou estar em contato com a minha regional, que é Guarulhos, né? A Sônia e o Fábio são nossos representantes. E eu acredito que a primeira coisa que eles vão dizer é a demanda. Quantas pessoas de Mogi tem para a gente poder já começar a montar um grupo aqui. Estruturar esse grupo. Exatamente. Eu poderia, de antemão aqui no seu programa, me comprometer de vir no começo e instalar o grupo e ficar por um tempo, porque o grupo ele tem que ser mantido pelos voluntários. Todos nós somos voluntários dentro do grupo, não ganhamos nada. E as pessoas estão ali para, inclusive o símbolo do amor de gente é uma mão dando e outra recebendo. A gente dá e recebe o quê? A gente, quando entra dentro do grupo, você sai fortalecida. Porque eu aprendi que é dando amor que a gente recebe amor, sabe? Então, quando a gente ajuda as pessoas, a gente recebe muita ajuda também. Isso, quem nunca fez voluntariado, não sabe, mas quem faz, sabe. Que quando a gente ajuda pessoas que realmente precisam, a gente recebe uma força espiritual muito grande. Verdade. Isso a gente ajuda na vida da gente. Então, esse é o mote do grupo. Por isso que ele é um sucesso há 28 anos. Então, havendo a demanda, as pessoas mogianas, eu acredito que já é momento para a gente procurar um lugar aqui que geralmente também é ligado ou uma associação não vinculada à política, que não é bom isso, mas, por exemplo, igreja, lá em Suzano é ONG, um prédio público, por exemplo, pode ser. Lá em Suzano nós utilizamos a igreja matriz, São Sebastião, lá na praça, e temos uma taxinha que a gente dá para a igreja, que a igreja não cobra da gente, só para suprir as despesas mesmo de água, luz, os banheiros que são utilizados. Então a gente teria que estar arrumando aqui um lugar que eu tenho certeza que não teria problema nenhum aqui, por exemplo, na própria igreja matriz aqui, a gente poderia estar conversando com o bispo, ele cederia esse lugar, porque é um lugar que vai ser muito importante para as famílias, e aí a gente chamar as famílias e montar o grupo. E o grupo, o que que ele é o grupo? Ele é uma troca de pessoas que vão lá buscar ajuda num primeiro momento, eles vão saber o que que é o amor de gente e eles vão ver, através das propostas do amor de gente, o que eles vão poder melhorar dentro da casa deles. Porque é lá, nos retornos que é dado dentro do grupo, que a pessoa começa a despertar, que a questão das drogas não adianta só chorar. Tem mãe que chega lá, eu sempre brinco, sabe? Falo assim, brinco porque eu acho que precisa também brincar um pouco para tirar aquela coisa pesada. Eu falo, mãe, não adianta ficar no chão, que você não levanta o seu filho, você tem que levantar. A primeira coisa que a mãe tem que fazer, o pai tem que fazer, ele tem que levantar, sair daquele choro, que muitos choram, se desesperam, estão na depressão, eles têm que levantar, acordar, enxergar o problema e olhar o filho dele e não ver o filho
drogado, vê o filho com droga. Ele não é um drogado, ele está drogado. E ele vai sair das drogas. Só que ele tem que acreditar. E o amor exigente ajuda nisso. Ele dá essa força para a gente tirar os filhos da droga. E a proposta não é tirar também os filhos da droga. É a gente lidar com a dependência do filho da gente de uma maneira que ele, apesar da adicção dele, não depende de você tirar o seu filho das drogas. Por exemplo, a proposta do grupo não é tirar filho das drogas, é um programa de autoajuda. É para você entender e você ficar bem apesar do filho nas drogas. Esta é a proposta. Então eu acredito que com a ajuda de vocês da imprensa, com a ajuda da campanha que foi instalada agora, esse movimento vai começar a surtir efeito. E as pessoas que eventualmente quiserem saber mais informações sobre esse nosso trabalho, que iniciou em Suzano, mas ele é de toda a nossa comunidade, tem que ligar lá para a OAB de Suzano, fazer uma inscrição, porque o ano que vem nós estaremos montando um grupo de multiplicadores de pessoas que vão começar a entender melhor a questão das drogas. Estamos contactando o pessoal da Universidade Federal de São Paulo, da Uniad, a Isilda Alves, pessoal ligado já à questão das drogas, para mostrar para os pais os caminhos que nós temos. Dentro de cada sociedade, de cada comunidade, vamos reivindicar para os poderes constituídos ações efetivas do combate e prevenção nas drogas. Porque tem um projeto lindo dentro do Amor Exigente, que é Amor Exigentinho. Ele trabalha dentro das escolas. Tem que fazer um link entre a prefeitura, Secretaria de Educação e as escolas. E ensinar desde pequenininho, é necessário isso, que as drogas é muito ruim, que quem entra nas drogas e o prejuízo das drogas, mas falado numa pedagogia para a criança, que já não é a minha área, mas existe esse projeto pronto, dentro do Amor Exigente, gratuito para a sociedade. E a gente tem que resgatar isso e trazer para as comunidades. A OAB de Suzano, qual o telefone? 4748-7473. Fechado, então. Eu quero primeiro dizer que a Rádio Metropolitana, a TV Mogi News, o Grupo Mogi News, com certeza estamos apoiando, né, esse trabalho de vocês. Eu agradeço. Eu estou conhecendo melhor agora o Amor Exigente. Não sabia que tinha na cidade de Suzano, durante tantos anos, não sabia, e eu creio que com certeza a imprensa pode ajudar muito nisso, não é, doutora? Muito, muito. O papel da imprensa é fundamental. A informação, aonde vocês chegam, nós nunca vamos conseguir chegar. E o que a gente está pedindo nesse momento agora? Que as famílias saiam do anonimato. Cheguem a gente e vamos nos unir para combater a droga. Você ouve falar muito crime organizado. E uma sociedade desorganizada. Nós vamos fazer o contrário agora. Sociedade organizada. Sociedade organizada para afugentar esse câncer que está instalado na nossa sociedade e, lamentavelmente, no mundo inteiro. Vamos agora com a doutora Sandra Lopes Nogueira para o Jogo Rápido aqui no programa Frente a Frente. Eu quero perguntar o seu ídolo, doutora Sandra. Meu ídolo, Jesus Cristo. Ele é o cara. Ele é o cara. Ele é meu inspirador, é com ele que eu me inspiro nas minhas ações. Com certeza, me sinto assim, aqui na Terra. Sempre, eu até li um livro e assisti um filme que fala, se ele estivesse aqui, o que eu faria? O que ele queria que eu fizesse? É isso que eu procuro fazer. Se ele estivesse aqui, eu acho que ele ia gostar desse trabalho que eu estou trabalhando, sabe? E o que você aqui também está nos ajudando. Com certeza. Livros de cabeceira da doutora Sandra. Estou lendo Noia, História de um Sobrevivente das Drogas, de João Blota. Recomenda. Recomendo, maravilhoso. A história desse rapaz é de chorar e ele é muito engraçado também, sabe? E em momentos você dá risada, mas é uma história verdadeira, sem maquiagem. Então, é impactante e isso é muito bom para famílias e usuários de droga. Eu já passei, inclusive, o meu para frente para um usuário de droga, porque se ele conseguiu sair, todos vão conseguir sair, é só querer. Bacana. Um filme? Amor Sem Fronteiras. Esse filme marcou muito a minha vida, assim, com a Angelina Jolie. Adoro esse filme. Uma frase marcante? Uma frase marcante? Nada muda se você não muda. Tem que começar pela gente. Tem tudo começar pela gente. Se você não muda, nada vai mudar na vida. A gente sabe disso, né? A gente que lida com
problemática das pessoas, a gente sabe disso. Exatamente, né? exatamente. A gente Verdade. precisa fazer... A gente sempre acha que está fora a mudança, e a mudança está aqui dentro da gente. O exemplo de vida da doutora Sandra Lopes Nogueira. Olha, minha mãe... A minha mãe é meu exemplo de vida. Graças a Deus, ela está lá com 85 anos, Graças forte, a Deus. E é uma Como mulher... é que é o nome da gata? Zoraide Lopes Nogueira. Um beijo uma pra ela. guerreira, mora sozinha até hoje, independente. Você vai no mesmo caminho, Ah, né? com certeza. Com viu? certeza. Com certeza. Seu hobby? Jardinagem, eu adoro mexer com planta. Eu sou uma Legal. pessoa que quando eu tenho tempo é no meu jardim que eu vou me inspirar, mexer com minhas cachorras. Eu também tenho 3 cachorros, então é uma coisa que eu curto muito na minha casa, minhas cachorras e meu jardim. Cor preferida? Branco. Gosto muito de branco. Dia ou noite? Dia. O que você faz nas horas vagas? Então eu leio e curto muito a minha casa. Legal. Eu adoro minha casa. Minha casa é uma casa, parece casa de campo. Ficar na minha rede, lendo um livro, é tudo que eu curto. Você é boa em quê, doutora? Ai, meu Deus, gosto de fazer yakisoba. Eu Beleza. gosto muito de fazer, eu faço Oh. pouquíssimos pratos, mas esse é um prato que o povo gosta e eu gosto de fazer. Eu quero comer, hein? Ai, por favor, vamos marcar. Quero comer. É, vamos marcar. Você é péssima em quê? Sou péssima em passar roupa e costurar. Ai, não me dê isso que é só uma negação. E lembrança da infância, você tem alguma boa? Ai, eu gostava muito da minha infância, eu curti muito a minha vida lá no Sesc, onde eu moro até hoje, né? E eu gostava muito de brincar de professora. Legal. Então é uma coisa que eu curtia muito. Eu tinha muitas alunas, todas sentadinhas, e eu era professora. Durinha. É. Um esporte. Olha, esporte praticamente eu não tenho, deveria ter, mas eu não tenho. Mas eu faço muito meditação. Eu acho que isso aí me traz um equilíbrio muito grande. Bacana. O que mais curte na internet? Pesquisas. Para mim, basicamente é isso, Pesquisar. pesquisa. Pesquisa é uma coisa que é uma ferramenta que eu não fico mais sem. Tem um lugar escolhido assim por você? Que lugar que você gosta? Eu gosto muito de praia. Gosto de praia. Gosto de campo também, mas prefiro a praia. Tem um sonho? Olha, eu tenho um sonho assim de ver as injustiças no nosso país cada vez menos e a justiça reinar aqui no nosso país. Essas desigualdades serem hoje tão gritantes como nós estamos vivendo com o cenário político, isso aí é uma coisa que me entristece muito. Eu gostaria disso, ainda na minha vida, na minha existência aqui nessa terra, ver que isso vai diminuir. O que você não suporta nos outros? Falsidade. Isso eu não tolero. Medo de quê? Medo de ter medo. Eu não tenho medo de nada. E então eu tenho medo de ter medo. Só isso. Uma mania? Falar muito, eu acho. A gente quase não fala, né, acho que eu doutora? falo um pouco demais. A gente fala bastante. Queria que você deixasse uma mensagem para os nossos telespectadores, para os nossos internautas que estão assistindo agora o programa Frente a Frente. Eu queria deixar a mensagem da frase: se você não muda, nada muda. A gente procurar, quando a gente não se sentir feliz e realizado, procurar ajuda. Em algum lugar a gente vai encontrar. Essa é a mensagem que eu deixo. Bacana. Primeiro eu quero agradecer muito a sua entrevista, dizer que nós estamos aqui de portas, microfones e câmeras na TV abertas para o trabalho que você faz. Eu conheço o trabalho lá das vítimas de violência e quando a revi depois de tantos anos, vi que você estava aí com um trabalho também muito bacana e muito precioso para a sociedade. Então quero parabenizá-la e dizer que nós estamos aqui em Mogi, na região do Alto Tietê, à disposição para também ajudarmos na divulgação de tudo isso. E eu quero dizer uma coisa para você também. Eu quero agradecer imensamente essa oportunidade, esse convite importante. E dizer, Marilei, que no passado, né, você deve lembrar disso, você começou bem no comecinho do movimento das mulheres. Há 14 anos. Há 14 anos atrás. Você, inclusive, era jornalista do jornal do advogado. Isso, Você lembra? da OAB de Suzano. Da OAB de Suzano. Você Isso era mesmo. jornalista do jornal. Isso mesmo. Então, nós usávamos muito esse instrumento para divulgar nossas ações. Então, agora é chegada a hora de recomeçar de novo, Marilei. Quero muito contar com a sua apoio. Uma vida é feita de recomeços, Exatamente. não é? Recomeçar. Estou pronta para recomeçar. Recomeçar, porque nós precisamos ajudar as famílias que estão sofrendo hoje com a questão das drogas. Concordo com você. E você foi a nossa fada madrinha lá, na imprensa. E eu quero profetizar aqui nessa noite, desse dia, que você venha de novo nos ajudar. Pode e contar muitas comigo. famílias que a gente não sabe quem é, vão A gente vai acabar beneficiar ajudando. com esse serviço que a gente quer trazer aqui para nossa região. Legal. Tá bom, querida? Conte comigo. Obrigada. Muito obrigada. Adorei recebê-la. Um beijo na sua filha Bruna.
Você também nas suas. Veja, eu quero agradecer muito a doutora Sandra Lopes Nogueira, que escolheu uma música do Ivan Lins, Depende de Nós, e depende mesmo de nós, para a gente poder mudar, né, que é a sua frase de final de programa. Então, depende de nós, você vai ouvir agora aí no fundo, para a gente fechar essa entrevista. Obrigada, doutora. Eu que agradeço, querida, eu que agradeço. E eu agradeço você por você ter estado aí comigo até agora. Obrigada pela audiência, pelo carinho de estar com a gente aqui na TV Mogi News, no programa Frente a Frente. Estamos também na internet, www.tvmoginews.com.br. Obrigada pela audiência e até o próximo programa. Um beijo e até lá. Depende de nós que o circo esteja armado, que o palhaço esteja engraçado.